mais participações de várias partes do Brasil, que essas participações foram sendo deixadas ao longo dessa semana. Luiz Henrique Casoni, muito boa noite. Boa noite, Dalcides, Padre Jefferson, boa noite para você que acompanha o Tribuna Independente. Pois é, Dalcides, separei aqui uma pergunta sobre São Jorge, que veio do centro-oeste do Brasil, de Cuiabá, no Mato Grosso, a participação do Paulo Borges. Ele está dizendo que numa novela recente da Globo, escrita pela Glória Pérez, São Jorge foi colocado como um grande padroeiro, intercessor aí de graças, de vitórias, diante de desafios. A pergunta dele é a seguinte: por que se criam diferentes orações de acordo com a graça pedida, solicitada? Como, por exemplo, alcançar um emprego, encontrar um amor, aumentar a fé. Por que se tem essa cultura de diferentes orações aí de acordo com o pedido solicitado? São Jorge é um dos santos mais populares na devoção brasileira. E o que acontece, e como acontece com outros santos? Adaptações. Então, diante da minha necessidade, diante do meu problema, diante da minha situação de vida, o que eu faço? Eu acrescento. Coloco diante de Deus a minha necessidade, pedindo a intercessão do santo a quem eu confio. Então, por isso que hoje nós temos tantas orações, uma mais bonita que a outra, uma mais forte do que a outra, mas na certeza de que todas elas têm um único endereço: o coração de Deus. E tem gente que diz assim, mas já pede direto, pra que ter assim, alguém que é uma ponte, se a gente já pode ir direto no coração de Deus? Não tem isso também? Tem muitas pessoas que questionam, que contestam essa questão. Não preciso de ninguém que vai me fazer um intermédio. Não, mas poxa vida, quando eu cheguei ali, nós conversamos, já nos conhecíamos há algum tempo, e nesse tempo, eu tenho certeza que você rezou por mim e eu rezei por você. Isso é intercessão. É uma força que foge somente da minha realidade, mas que também depende da realidade do outro. Isso nos faz o quê? Mais próximos, mais irmãos, né? Mais cristãos. Então é exatamente isso que nós pedimos aos santos. O senhor citou, assim, aqui no Brasil tal, é um santo de grande devoção. Outras partes do mundo, como é que é assim, a figura de São Jorge? Muito forte. Recentemente eu estive em Jerusalém, final de outubro agora, e fui visitar o túmulo de São Jorge, que está em Israel, na cidade de Lida, uma igreja ortodoxa, linda, e onde o padre nos recebeu com muita alegria, não é? E nós descemos, o túmulo fica no subsolo da igreja, uma igreja muito bela, onde eu pude rezar um momento com o grupo que me acompanhava e num outro momento sozinho. E tive a graça, o livro ainda não estava pronto, mas a capa sim. E eu levei a capa e deixei a capa do livro em cima do túmulo de São Jorge, e ali fiz minha oração pessoal. Uma conversa, eu e São Jorge. Tive também ano passado na Capadócia, onde tudo começou, não é? Quando o Diocleciano pergunta: quem é você? De onde você veio? Eu sou Jorge e vim da Capadócia. Então já é um cartão de visita, né? Então eu tive nesses dois lugares e foi exatamente nessas visitas, sobretudo na Capadócia, que ao voltar eu decidi, unindo também um pouco a minha espiritualidade, junto, né, ao nosso time de coração, que é o Corinthians, e desmistificar alguns pontos da vida de São Jorge, trazê-lo para mais perto de nós cristãos católicos. O São Jorge ajudou esse triunfo do Corinthians nesse ano aqui? Eu não tenho dúvida. Não tem interferência do Santos? Interferência não, mas tem ajuda, não é? É claro, é tão bonito, não é, a experiência que nós vivemos quando jogamos na Arena Corinthians, quando antes de cada jogo, no telão, o Tite reza a oração de São Jorge e toda a torcida faz silêncio rezando junto. Então isso é muito bonito. Então há uma mística, uma espiritualidade do povo corintiano, que não é apenas o futebol, mas sim quando se diz o nosso santo é forte. E de fato ele é forte. Eu não tenho dúvida que, associado à capacidade da equipe, ao técnico que nós temos, que é muito bom, a toda a comissão técnica, que é a melhor, São Jorge estava junto e apenas coroou esse triunfo. Padre, o problema é quando, por exemplo, tem uma torcida lá pedindo para Santa Teresa, a outra torcida pedindo para São Jorge. Aí fica complicado. Aí é bom que dê empate. 0-0. Exato. Mas ultimamente nós temos visto que o Corinthians está, não é, um passo acima, um passo à frente, um degrau, né? É um período bom, então. Uma fase boa. Como o esporte é assim. O esporte, o futebol,
É tempo, é fase, pode ser que prevaleça por um tempo, ao ano que vem pode cair um pouco. Mas isso que é a graça do futebol, é a graça do esporte. A gente que acompanha um pouco o esporte, a gente tem um quadro específico no Tribuna Independente, todas as segundas-feiras, com o nosso William Lopes. Ele sempre traz assim, né, os comentários, e a gente vai percebendo como os times oscilam. Tem um determinado momento que é o tempo áureo, depois vem um período de crise. Eu acho que é muito a vida de cada um de nós. É um reflexo. Não é isso? É um reflexo da vida. Vivemos momentos felizes, de vitórias, sorrisos, outros momentos de tristezas, de derrotas, de lágrimas. E a gente tem que arrumar a casa. Momento que tem que arrumar a casa. Que alguém decepciona e apronta alguma coisa e é sério. E é o momento de deixar a poeira baixar, reflexão, tomar decisão, postura e vamos em frente. O padre, falando nisso, assim, vendo a situação do Brasil, não? Meu Deus, quanta corrupção, quanta enganação, quanta coisa, desvio daqui, desvio dali, envolvendo o esporte, envolvendo o CBF, envolvendo uma série de coisas. E a gente vai percebendo que, assim, a mudança tem que ser social, mas tem que ser interior de cada um de nós. Claro. A mudança, eu creio que, em primeiro lugar, tem que ser a minha. Para depois eu pedir para que você mude. Para que depois nós possamos pedir para que os outros mudem. Não adianta eu pedir para você mudar se eu não estou disposto à mudança. Então eu vejo que estamos aí vivendo um momento muito difícil, sim. Creio que um dos mais complicados da nossa história. O nosso Congresso está encharcado numa lama, como acabamos de ouvir. Sim. Isso é apenas um reflexo de tudo aquilo que nós estamos podendo ver, não é? É triste, mas nós não podemos perder a esperança. Eu vejo que depois de tudo isso, dias melhores virão, tenho certeza disso. Padre, eu quero te agradecer. Autor do livro São Jorge, que já está entre os mais vendidos, um best-seller nesse nosso país, da editora Pietra. É isso? Eu que agradeço. Eu quero te agradecer. Padre Jefferson Flávio Mengali. Sabe que Maristela, que sempre está aqui na Rede Vida, disse assim, vou te apresentar um padre que ele é tão bonzinho. Ele não é bonzinho, ele é maravilhoso. Obrigado por ter vindo, meu padre. Eu que agradeço. Deus abençoe. Mais Chico Lobo, também maravilhoso. E na noite do Tribuna Independente. Vamos lá. Mas antes de fazer uma cantiga, eu só queria dizer para o padre Jefferson, quando eu lancei o livro Conversa de Violeiro e o CD Cantigas de Violeiro, tinha um verso que era assim: valei-me Nossa Senhora, Senhora da Conceição, livrai-me de minhas penas, São Jorge mate o dragão. Agora vamos cantar Folia anunciando o Natal, que já está